Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, meus queridos, estou de volta, eu sou o Fábio, que bom que você está aí também. Estou com uma voz bastante limitada hoje, mas vou fazer um grande esforço para gravar o episódio de hoje, que é Mateus capítulo 12, parte 1, episódio número 625, esta que é a 8ª temporada, joia demais. Vamos falar bastante sobre o sábado, que ele foi feito para o homem, a gente vai falar sobre o decorrer da história, que foi instituído domingo como um dia por causa da ressurreição, no contexto da cristandade, da história do cristianismo, e o que a gente aprende com tudo isso, o que Jesus falou sobre isso, e o que nós podemos aprender sobre tudo isso, tá bom? O sábado foi feito para o homem, Mateus capítulo 12, 1 ao 3. A primeira menção do sábado, como o dia em que Deus terminou sua obra criativa, a gente vai encontrar ali, quão impressionante é, que em Gênesis, que no 7º dia Deus terminou a obra que tinha feito e descansou no 7º dia de toda a obra que tinha feito. E Deus abençoou o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que tinha criado e feito. Que legal, joia demais, né? Deus, então, ele abençoou o 7º dia, santificou, e essa história majestosa não é acompanhada por nenhum preceito a princípio, além de Gênesis, ou comando de que aquele dia deveria ser observado pelos homens. Nem é maravilhoso quando se lembra que é descritivo de uma época em que havia apenas um homem no mundo? Que coisa! Mas daquele tempo em diante, por muitos séculos, não se encontra uma referência distinta e explícita no texto bíblico ao dia de sábado. Até a referência a ele como colocada nos 10 mandamentos por Moisés. Daí, sua história atribulada por eras, que variou muito, com a da nação a quem foi expressamente designada. Pode-se dizer com segurança sobre ela que ela não foi mantida com a maior fidelidade, principalmente quando o povo estava no exílio, ou quando o povo se afastava de Deus, e no mesmo espírito ali, com a fidelidade necessária. Uma vez então que Deus o santificou, certamente não para si mesmo, quando aparece novamente na superfície da página sagrada, nos é enfaticamente introduzido como um dia a ser lembrado, e não como se fosse agora novo e desconhecido. Até então, agora na linguagem ousada e mais autoritária do texto, tão universal em seu escopo, a ideia é dita: olha, o sábado foi feito para o homem. Em outro breve, mas solene período de tempo, o dia da lembrança se tornou o primeiro dia da semana, em vez do 7º, quando a ressurreição de Cristo deu o sinal, e assim aconteceu. No devido tempo na história, o primeiro imperador romano convertido, segundo a história que temos acesso, nos diz que Constantino fez dele o dia legalizado para os seus amplos domínios e todo mundo seguiu o seu exemplo. A sua ampla extensão de uso mais nobre para a mais alta glória do homem, no exercício de sua faculdade de adoração, meditação, fé no invisível, oração, louvor, nas condições naturais do crescimento do amor cristão e da fraternidade na terra. Poucas coisas podem atingir o devoto como mais realmente belas, impressionantes ou animadoras do que a visão dos fiéis na igreja, pois apresentam uma visão tão grandiosamente distinta de qualquer outra. Cada dia da semana, meus queridos, ele se encontra
Cada um de nós se encontra num lugar diferente, em pensamento diferente, em trabalho diferente, numa atitude diferente, numa aspiração diferente, com todas as variedades de caráter, idade, posição e necessidade, pressionando fortemente sobre nós e nos separando, nos distanciando como comunidade. Mas mesmo que relutantemente, nesse dia da lembrança do Senhor, o oposto acontece. Um lugar contém tudo. Independentemente de cada uma dessas diferenças, um Deus atrai a todos nós. O amor de um Salvador encontra todos nós. A energia de um Espírito Santo, o poder de um Espírito Santo atrai, ilumina e alegra todos nós. Todos nós, agora, na presença de Deus, com a mesma fé, o mesmo pensamento, uma só esperança, buscamos um céu, cantamos uma mesma canção, nos curvamos juntos diante do invisível com uma confissão penitente e por mais lentamente e por às vezes desanimadoramente, a Igreja de Cristo está restaurando agora mesmo a imensamente, com a ajuda do dia do Senhor, a unidade da grande família de Deus. O dia de sábado, nesse sentido, ou o dia da lembrança, ou o dia da reunião, seja ele sábado ou domingo, ele é poderoso de fato, em sua mais alta extensão de influência quando é usado inteligentemente, devotamente, como memorial solene mais grato da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, com tudo mais que flui dele, em estrita relação a ele, o sacramento do seu corpo, a sagrada comunhão que advém dele. 6 vezes diretamente, o nosso Senhor, por meio dos seus discípulos, foi acusado de violar o sábado. Ao considerar a maneira como ele enfrentou a acusação, nós devemos ter em mente que ele estava em uma relação diferente com o sábado judaico daquela que alguns têm com ele. De fato, não poderíamos, a partir de sua observância do dia, argumentar que um dia deveria ser observado de forma semelhante na igreja cristã. Algumas observâncias judaicas importantes cessaram com sua morte e permanecem para nós apenas em sentido espiritual. O primeiro desses princípios, ele fundamenta toda a religião racional. Não era uma ideia nova. O nosso Senhor encontra a expressão adequada dela nas palavras do Antigo Testamento. Eu quero misericórdia e não sacrifício. Ele diz que é Senhor até do sábado. Ou como ele coloca mais claramente, o outro evangelista, em outro evangelho, o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. É um dia dado a nós por Deus. Organizou as coisas de tal forma que o trabalho do mundo possa ser feito completamente, dando parte do nosso tempo a Ele. A tendência de grande parte de nossa civilização é fazer os homens pensarem que o trabalho ou os negócios são a totalidade da vida. E tal tendência é verificada e repreendida por esse dia. Cada 7º dia, ou cada dia que a gente para se colocar na presença de Deus, é como se este dia estivesse dizendo: olha, você não é meramente um comerciante, você é um homem, você não está neste mundo para fabricar artigos materiais ou para acumular dinheiro, você está aqui para cultivar amizades em Cristo, para educar-se em tudo que é bom, para conhecer a Deus e tornar-se digno da herança dos santos na luz. Tudo isso foi explicitamente ensinado quando o dia do Senhor foi promulgado pela primeira vez a Israel, esse dia de sábado. As palavras notáveis foram proferidas a eles: olha, vocês vão guardar esse dia porque o Senhor vos deu esse dia. Por isso ele vos dá no 6º dia o pão de 2 dias. Isso acontecia quando ele mandava o alimento maná, lembra? Esse descanso semanal era uma nova sensação. Para aqueles escravos sobrecarregados, era uma nova ideia para eles terem um dia todo seu.
Um dia em que eles eram libertos de todos os cuidados da terra, da vida, ensinados a se conhecerem, reconhecerem e perceberem-se como filhos de Deus. Os fariseus tomaram a letra da lei independentemente do seu espírito e da sua intenção. A letra dizia: não farás trabalho algum. E com a mais perfeita lógica verbal, o fariseu sustentava que ele guardava melhor a lei, pois era aquele que fazia menos trabalho. O nosso Senhor, por outro lado, procurou encontrar e satisfazer o espírito da lei. Ele disse: o dia foi feito para promover o bem dos homens, para ser uma bênção, não uma irritação e um fardo. O que melhor promove o bem do homem satisfaz melhor a lei do sábado. O que mais efetivamente o liberta do trabalho árduo e dos cuidados dessa vida satisfaz melhor a lei. Começando então com essa ideia de que o dia tem o objetivo de promover o bem do homem, vemos porque o único ponto insistido no mandamento é que os homens devem cessar suas obras ordinárias. Davi não hesitou em uma emergência extraordinária em recorrer ao grande princípio de que ele mesmo, servo vivo de Deus, era mais precioso do que uma ordenança feita para o seu bem. E disso nós derivamos duas coisas importantes para a gente meditar. Nós vemos que o sábado não é um ídolo ao qual a vida ou a saúde do homem deve ser sacrificada. Em todas as grandes cidades há milhares que de segunda-feira de manhã até sábado à noite não respiram nada além da atmosfera mais poluída. E para tais pessoas se confinar em seu pequeno quarto durante todo o dia também, parece inclinar-se mais para uma observação farisaica do dia. Mas essa instância não traz consigo nenhuma sanção à conduta de qualquer um que a use habilmente para seu mero conforto. Davi comeu os pães da proposição sob a pressão da necessidade e da fome. Ele fez isso uma vez em sua vida. E assim o nosso Senhor admite que descansar era uma maneira comum e normal de observar o dia. E que quem dispensa isso deve ser capaz de mostrar uma boa causa. A segunda ilustração ela é igualmente instrutiva. O trabalho ordinário dos sacerdotes os impede de manter o comando na letra. Eles devem cuidar do culto público. O nosso Senhor chocou grandemente as classes religiosas por suas ousadas inovações. Ele não tinha prazer em magoar ninguém. Ele não tinha prazer e nem desejava ofender preconceitos religiosos meramente para produzir uma sensação, meramente para surpreender as pessoas com práticas novas. Ele era muito gentil e sincero para tal conduta. Deus espera que sejamos humanos em nossa religião. A manifestação de nossa religiosidade não pode tirar a nossa humanidade. Quanto mais santos, mais humanos. Tiago nos mostrou que o mais alto ritual religioso consiste em atos de caridade. Tiago 1:27. A religião pura e verdadeira aos olhos de Deus o Pai é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Nós podemos servir melhor a Deus fazendo atos de bondade aos nossos irmãos. João nos lembra que se não amarmos nosso irmão a quem vemos, não podemos amar a Deus a quem não vimos. João 4:20, 1 João 4:20. Desses princípios segue-se a fortiori que qualquer que seja a observância religiosa que envolva de mim uma falta de gentileza para com outras pessoas é muito desagradável a Deus. Nós apenas zombamos dele quando lhe oferecemos os ritos formais dos nossos sacramentos religiosos, com os quais ele não se importa se a gente não tem o bem como uma prática e se a gente restringe a caridade que ele realmente ama. Ou mesmo realizamos ações
diretamente indelicadas com os outros, a nossa religiosidade é vã, é vazia e não passa do teto. Só podemos guardar o dia do Senhor corretamente, seja ele que dia seja, quando fazemos no Espírito de Cristo. Não deve ser mantido por si só, como ordenança valiosa em si mesma, não deve ser mantido na letra, em detrimento de seu espírito, não deve ser mantido de modo que interfira com deveres mais elevados. Deve ser guardado como Cristo guardou. Não é deixado ao nosso capricho decidir como usaremos o privilégio do descanso do dia de sábado. Embora não estejamos mais debaixo da letra da lei judaica, os princípios eternos dela e os ensinos que nos transmitem são obrigatórios para nós. Lazer, descanso do trabalho, uma oportunidade de levantar os nossos olhos, todos nós precisamos. Somente aqueles que seguem a Cristo podem usar o sábado ou domingo da melhor maneira. Mas é certo que precisamos parar a nossa atividade constante e dedicar um tempo ao descanso do corpo e à busca da presença de Deus. E nós fazemos isso muito melhor quando se voltamos para os nossos irmãos e fazemos algo para o seu bem. Se o sábado foi feito para o homem, a gente não deveria usá-lo para promover o bem, o descanso, a busca da presença de Deus. É tudo isso que Ele planejou para a gente. Como que a gente pode observar um dia da maneira correta? Se a gente ignora a misericórdia, o amor, que é o espírito da lei. Vamos orar? Convida Jesus para sentar do seu ladinho aí, coloca uma cadeira para Ele. Abre o seu coração, conta para Ele como você está se sentindo hoje. Se a coisa mais corajosa que você precisar dizer é me ajuda, seja corajoso, corajosa agora e diz: Jesus, me ajuda, porque eu não aguento sozinho. Senhor Deus, nós te agradecemos pelo dia de descanso, pela renovação que o Senhor sempre traz para as nossas vidas, seja ele sábado, seja ele domingo. Entendemos que o dia específico não é tão relevante. Ajuda-nos a compreender o verdadeiro propósito por trás do mandamento. Reconhecendo que ele foi feito para o nosso bem. Que a gente possa seguir o teu exemplo, Jesus. Buscar o espírito da lei. Praticando misericórdia e amor em tudo aquilo que a gente faz. Nos dá sabedoria, Jesus. Para usar esse dia para te adorar. Meditar na tua palavra, servir nossos irmãos com compaixão. Que cada dia de descanso seja uma oportunidade de renovação espiritual, fortalecimento de nossa fé. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Amém e amém.